chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Muito bem, nós estamos nesse momento no templo da Igreja Mundial em Cristo, no bairro do Largo do Tanque, na cidade de Salvador. E hoje eu trago a cada um de vocês, a vocês presentes aqui no templo e a vocês que me assistem agora pelas redes sociais, pelas mídias, eu trago uma mensagem sobre o retorno do Senhor Jesus. Diversas vezes nós temos falado sobre a volta de Jesus. Diversas vezes, tanto eu como muitos pastores no YouTube, pelo WhatsApp, em outras redes, em outras mídias sociais, têm mencionado sobre a volta de Jesus. Muitos irmãos em Cristo que possuem canal em redes sociais têm abordado o tema. Mas o que nós temos visto nos dias atuais é uma forte resistência das pessoas acerca do retorno do Senhor Jesus, ou até mesmo de entender que o tempo do fim chegou. Mas por que as pessoas têm essa resistência? Porque as pessoas querem viver um pouco mais sobre a terra e elas têm medo de entender que acabou. Acabou! Aquilo que eu já vinha falando há décadas. Eu tenho mais de 3 décadas como pastor. E desde que eu comecei como pastor, eu tenho pregado sobre isso, eu tenho falado sobre isso. Sobre a volta de Jesus, sobre a atuação do anticristo. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho dado muitas palestras na igreja, eu tenho mostrado muitos estudos, eu tenho mostrado muitos vídeos no telão. Mas o tempo vai passando e o coração das pessoas vai se tornando que nem uma pederneira, duros. E as pessoas pensam que ainda tem tempo. Não, Jesus ainda vai demorar. Essa conversa do retorno de Jesus é desde a época da minha avó. Minha bisavó sempre falava. Pois é, ela falava que viria. Eu falava que viria. E hoje eu estou aqui para te dizer que ele praticamente já veio. E hoje eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que estão aqui no templo e para vocês que estão me assistindo pelas redes sociais. Em um dado momento você vai assistir um vídeo. Esse vídeo é sobre um espírito maligno que eu vou ousar te dizer isso, apesar de que no momento em que eu te disser isso, você que está me assistindo pelas redes sociais, você tenha um impacto. Mas não se preocupe não, que eu provo o que eu estou dizendo. Eu vou ousar dizer para você que Deus usou esse espírito maligno para abrir os olhos dos cristãos. Aí você, como é que pode? Vou sair desse canal. Não sai ainda não, espere, me dê apenas 1 minuto, porque eu vou provar para você que Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Antes dos demônios serem demônios, eles eram anjos, obedientes e submissos ao Deus eterno. E mesmo depois que eles se rebelaram, continuam debaixo do poder e da autoridade de Deus. Senão, eles já teriam tomado os céus por assalto e destronado o Todo-Poderoso. Mas Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Deus nos céus, na terra e em todo o universo, e continua mandando no mundo espiritual. Ele continua mandando no mundo espiritual.
No livro de 1 Reis, capítulo 22, se eu não estou enganado, salvo engano, a Bíblia Sagrada fala que Deus, por isso eu disse, me dê um minuto, eu vou te provar na Bíblia que Deus usa quem Ele quer. 1 Reis capítulo 22, a Bíblia diz que Deus, falando com os seus anjos, obrigado, o evangelista me deu aqui o texto. Aqui, 1 Reis capítulo 22, a partir do versículo 20 diz assim: e o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe? Acabe era o rei de Israel, mas ele tinha se casado com uma bruxa, e não era bruxa só porque ela era problemática, ela era bruxa porque era macumbeira mesmo, ela era bruxa. Ela fazia as suas mandingas, ela não servia ao Deus de Israel. Acabe estava fazendo um monte de asneira, e Deus tinha que colocar um fim na situação. Deus tem que colocar um fim. Então Deus se reúne com seus anjos e pergunta: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote-Gileade? Haveria uma guerra nessa região de Ramote-Gileade, e Acabe estava com medo. Acabe estava com medo de ir, porque ele estava com medo de morrer na guerra. E ele chama todos os seus profetas para perguntar se ele ia ou não. Então Deus queria dar cabo de Acabe, Deus queria ceifar a vida dele. E Deus pergunta para os seus anjos: a quem eu vou enviar para convencer Acabe a subir, para que caia em Ramote-Gileade, ou seja, para que morra lá, para que seja vencido pela batalha, pela guerra? E um dos anjos respondia de um modo e o outro de outro, ou seja, ninguém tinha chegado a nenhuma conclusão. Aí no versículo 21 diz: então saiu um espírito com letra maiúscula, o texto está se referindo a um demônio. Saiu um espírito maligno das regiões tenebrosas, ele sai, se apresenta a Deus e diz assim: apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? De que maneira você vai fazer isso? Preste atenção, viu? Você que está aqui no templo e você que está me assistindo pelas redes sociais, Deus está conversando com um demônio. Talvez seja estranho para você, né? Porque se passa para você tanto o antagonismo entre Deus e o diabo, passa-se tanto em pregações e mensagens que Deus é assim, que o diabo é assim, que os dois não se misturam, e de fato não se mistura. Mas Deus continua sendo o Senhor do universo. Deus continua mandando e desmandando nisso tudo. Como diz, me desculpe a gíria que eu vou usar, como diz o pessoal das quebradas, Deus continua mandando nessa bagaça. Aí tem gente que eu não gosto desse pastor, vou trocar o canal. Não troque não, fique aí que você tem muita coisa para ver hoje, depois você troca, tá bom? Fica aí, vamos lá. Versículo 22, o demônio vai responder. Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Amém? Estou provando para você que se Deus quiser usar um demônio, Ele usa. No livro de Números, Antigo Testamento, capítulo 22,
A partir do versículo 21, Deus usa um animal de carga. O profeta Balaão, que era foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e na sua época, era o maior profeta de Deus sobre a terra, se corrompe e recebe suborno dos inimigos de Deus, recebe suborno dos inimigos de Deus para amaldiçoar o povo de Israel. Sabe por quê? Porque disseram para os inimigos de Deus o seguinte: enquanto Deus estiver se agradando do povo dele, ninguém vence eles. Enquanto Deus estiver o quê? Eu não ouvi não, igreja. Se agradando. Enquanto Deus se agradar de você, ninguém vai te vencer. Mas a partir do momento que você deixa de agradar a Deus e começa a agradar o demônio, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E aí disseram para aquela nação o seguinte: essa nação tem um Deus que é poderoso. Enquanto esse Deus for com eles, não vai adiantar não. Aí disseram assim, tem um jeito: induza o povo a errar. Aí pagaram a Balaão. Balaão era o profeta. Pagaram a ele, subornaram Balaão, para Balaão estender a mão sobre Israel e amaldiçoar Israel. Abraão recebeu o suborno. Presta atenção, Abraão estava todo errado. Abraão já estava todo errado. Primeiro que ele não tinha que receber. Balaão, tudo com ão, confundi aqui, Abraão, tem nada a ver com Abraão. Sai da história, Abraão, deixa Balaão fazer o negócio. Então Balaão estava todo errado. Balaão estava todo errado, mas ele não estava... Ele não estava enxergando. É igual a igreja hoje em dia. Hoje, as igrejas evangélicas não estão enxergando a cilada que estão caindo. As igrejas evangélicas estão induzindo o povo de Deus ao erro. Eu não posso falar mais claro, senão o YouTube tira meu vídeo do ar. As igrejas evangélicas estão induzindo as pessoas a receber uma coisa que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que não era para receber. E quem receber vai ficar fora da salvação. E tem pastor aplaudindo essa ideia e mandando todo mundo receber. E esse pastor será responsável por botar centenas e milhares de pessoas fora do céu. Porque o tempo do fim chegou. Então Balaão montou na sua jumentinha e foi em direção a Israel para amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Balaão e ele não... Sabe por que ele não viu? Porque ele estava cego. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes e Balaão não viu. Balaão não ouviu o que Deus estava querendo falar com ele. O anjo do Senhor então fez a jumenta de Balaão falar. Preste atenção. O anjo do Senhor se coloca na frente da jumenta e a jumenta, meu Deus do céu, um animal viu o que o homem de Deus não viu. O demônio viu o que você não vê. Está estampado na sua cara e você não está vendo. Já já você vai saber pelo vídeo. A jumenta se coloca na frente, com a espada desembainhada, ele ia matar Balaão. Mas Deus não ia deixar que o seu povo
fosse amaldiçoado. O anjo do Senhor, com a espada desembainhada, se coloca na frente da jumenta. A jumenta, com medo, a jumenta viu o anjo de Deus, ela foge. Quando ela fugiu, ela espremeu o pé de Balaão no muro de pedras, no monte de rocha. O pé de Balaão foi esmagado. Abraão, o que Abraão está fazendo nessa história, meu Deus? Balaão, desculpem, amados. Balaão pegou o chicote e bateu na jumenta. Bateu na jumenta. Isso aconteceu por 2 ou 3 vezes e ele bateu na jumenta. E Deus, já que ele não ia ver, Deus não queria matar o seu profeta, mas também não queria que o seu povo fosse amaldiçoado. Então Deus abriu a boca daquele animal, de um animal. Abriu a boca daquele animal e falou com o seu dono: eu te sirvo há tantos anos, nunca te fiz mal, porque agora tu fazes isso comigo? Porque agora me espanca? Eu apenas fugi do anjo que o Senhor enviou na minha frente. Então Balaão abre os olhos e enxerga, e vê o erro que ele ia cometer. Ainda tem tempo para você. Abra o olho, igreja, ainda tem tempo. O mestre está voltando, ainda tem tempo. Abre o olho, enxerga e agarra hoje a chance que ele está te dando. Agarra hoje a chance que ele está te dando. Amém? Eu quero ler um trecho da palavra de Deus com vocês, que está escrito no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 32, por favor, abra sua Bíblia. Capítulo 24 do livro de Mateus. Me desculpem a minha emoção. Eu sou um homem apaixonado pelo meu Deus. Eu sou um homem apaixonado pela obra do meu Deus. Mateus capítulo 22. Que o Senhor nos dê a sabedoria, o conhecimento e o discernimento nesta palavra. Que o Senhor nos conduza no conhecimento da tua obra, daquilo que tu tens feito, daquilo que tu vais fazer, de tudo que tu tens feito. Nos coloca o entendimento, o discernimento, a habilidade, a capacidade para discernir, e que essa palavra maravilhosa possa penetrar no coração de cada homem, de cada mulher, em cada canto deste país, em cada canto deste mundo, aonde esse vídeo foi exibido nas redes sociais, que as pessoas possam compartilhar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está a me assistir, compartilhe o vídeo. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo escrito compartilhar. Compartilhe com seus contatos do WhatsApp. Compartilhe, faça as pessoas saberem do retorno de Jesus. Faça elas terem acesso a essa informação. Compartilhe. Seja diferente de Balaão. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 32, diz assim: aprendei, quem está falando aqui é Jesus, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam,
e as folhas brotam, sabei que está próximo o quê? O verão. Você vai entender já já porque que Jesus está usando essa analogia, ou essas analogias. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, há uma hora determinada. Amém? Amém? Eu, como pastor, não posso te dizer quando vai ser. E todos os pastores, ou todos os pregadores que um dia fizeram isso no mundo, incorreram num erro gravíssimo. Ninguém pode dizer, olha, vai ser semana que vem, ou vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, olha, vai ser daqui a 5 anos, olha, vai ser no ano de 2033, como eu já vi muitas pessoas falando. Ninguém pode dizer ou prever qual é a época ou a data, mas Ele, presta atenção nisso, Ele inteligentemente nos deu uma forma de saber, observando os sinais. Observe que esse texto, ele fala sobre quando os ramos da figueira começam a embranquecer, se renovam. Vocês sabem que está próximo o verão, ou seja, por um sinal na natureza, você consegue detectar se está chegando o verão. Quando o sol declina, quando o sol vai embora, quando o sol se põe e tem aquele amarelão no céu, não sei se você já reparou, tem dias em que o sol vai embora, que nem parece, mas tem dias que fica aquele amarelo, parece fogo no céu. É porque vai vir muito calor. Em cada reação da natureza, a gente sabe distinguir quais são os tempos. As pessoas que plantam, por exemplo, que são agricultores, que vivem do campo, eles sabem qual é a época certa de plantar, sabe qual é a melhor estação, qual é a estação mais seca ou qual é a estação mais chuvosa, sabe que ao se aproximar a data X é para plantar não sei o que, tipo milho. Qual é a época de plantio de milho mesmo, igreja? Em março, né? Por que março? Por causa da colheita, por causa da chuva. Eles sabem que vão colher lá para mês de junho, não é isso? Sim ou não? Ou seja, quem lida com o campo sabe distinguir os tempos, as épocas. Por que a igreja não consegue distinguir a volta do seu Deus? Se tudo o que Ele disse já se cumpriu. Você sabe qual é o problema das pessoas? Elas olham para o livro do Apocalipse e elas falam assim, bom, ainda não vieram os bichos assim, os bichos assados, porque vai vir uma área do Apocalipse tenebrosa que vai se cumprir. Só que você não está entendendo. Nessa época, a igreja já terá sido arrebatada. Significa que o bicho vai pegar antes desses bichos aparecerem. Esses bichos vão aparecer, ou essas aparições monstruosas, para destruir o restante que ficarem sobre a terra. Então, as pessoas pensam assim, elas estão na igreja, elas pensam assim, bom, nada disso começou a acontecer ainda, então é porque ainda não é a hora. E já é a hora. Vocês vão ver nesse vídeo, que já já a gente vai colocar para vocês, o demônio ele fala assim, ó, não, mas se eu falar vai perder a graça, é melhor você assistir. Está tudo tão pronto, está tudo tão pronto, que só está esperando a hora. Está tudo prontinho. Como é que o demônio sabe disso? Porque ele é espírito. Ele percorre as regiões celestiais e ele sabe o que está acontecendo, qual é a movimentação que está sendo gerada no céu.
Só que não sabe é o crente. Sabe por quê? O crente está preocupado em não morrer de... O crente está preocupado em salvar sua barriga da fome. Mas vocês esqueceram que Apocalipse diz que vai vir o tempo em que vai faltar comida, em que as pessoas vão oferecer um aço por um punhado de farinha. Vocês esqueceram que vai ter fome, não adianta você fugir. A fome já está chegando. Você não reparou como a natureza está queimando? Em todos os lugares da terra, em todos os países, a natureza está pegando fogo. Tem vários vídeos na internet mostrando fogo descendo do céu e queimando florestas inteiras, florestas que o homem não está conseguindo apagar. Aqui no Brasil você não está vendo o que está acontecendo no Pantanal? O Pantanal, no nosso país, é uma das maiores reservas aquíferas que existe. Está seco, o Pantanal está seco, pegou fogo em tudo, matou milhares de espécies de animais. Você não está vendo? Na Rússia tudo pegando fogo, Estados Unidos, tudo quanto é país do mundo está queimando. Você não consegue ver os sinais dos tempos? Você não consegue ver aquilo que Jesus disse, que viria epidemias, fome, peste, guerras e rumor de guerra. Existem as guerras e existem os rumores. Observou o Talibã tomando o Paquistão? É Paquistão mesmo, né? O Afeganistão. É tudo com ão, a gente confunde. Você sabe o que é um rumor de guerra? É aquilo que estava acontecendo direto entre Estados Unidos e China. Donald Trump ameaçando bombardear a China e a China bombardear os Estados Unidos. Rumores de guerra, rumor, notícia, boato de que vai ter guerra. Jesus não falou tudo isso? Por que a igreja não está prestando atenção nisso? Por que a igreja está mais preocupada com o Instagram? Estou falando da igreja, que eu estou falando as pessoas passam mais tempo no Instagram do que servindo a Deus. Por que a igreja está mais preocupada com o mundo? No versículo 37 ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, estava todo mundo correndo atrás da sua vida. Então Jesus disse que assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer na vinda dele. Vai estar todo mundo distraído. Você nunca leu a parábola das 10 virgens, em que 5 dormiram porque acharam que o noivo estava demorando e 5 ficaram atentas? Ou seja, metade da igreja está atenta, metade das igrejas, metade dos templos evangélicos estão atentos, a outra metade está todo mundo dormindo, está todo mundo achando que Jesus não vai voltar agora, que essa coisa aí que estão mandando botar em você não é a marca. Você verá se é ou não, porque eles estão proibindo todo mundo de tudo se não tiver essa marca. Estão proibindo até as mães de ficar com seus próprios filhos se não tiver a marca. Estão proibindo de viajar se não tiver a marca. No Japão já existe uma lei de que a pessoa que não receber a marca vai ter que ficar presa, trancada dentro de casa por no mínimo 4 meses. No Brasil, as pessoas já estão perdendo o emprego se não receber a marca.
que foi que Apocalipse 13 disse? Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender se não tiver a marca. Aí você sabe o que as pessoas falam? Ah, mas não é a marca não, porque a marca vai ser dada na fronte e na mão direita. Oh, você está por fora do que eles estão fazendo. Você que está me assistindo pela internet, depois, quando terminar o vídeo, vai na internet e pesquise sobre o que são robôs nano ou nanorobôs. Você quer ver? Outro dia eu estava assistindo um filme, que eu acredito, esse filme já é um pouco antigo, já tem alguns anos, acho que já tem uns 5 ou 6 anos esse filme. Eu acho que muitos de vocês já assistiram. É com Will Smith. O nome desse filme é Eu, Robô. Esse filme fala sobre muitos androides que foram feitos para ajudar o ser humano e terminou se voltando contra o ser humano. Só que tem um dado momento desse filme em que a cientista ela vai implantar, presta atenção nisso. Eu só percebi, eu já tinha assistido esse filme anos atrás, eu só percebi isso agora pelo conhecimento que agora eu tenho sobre a chamada nanotecnologia. Você sabe o que é nanotecnologia? É fazer qualquer coisa eletrônica 2.000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Você sabe o que é fazer uma coisa eu já mostrei isso aqui no telão. Quem lembra de que eu mostrei isso aqui no telão? Os robozinhos se movendo dentro do líquido. Chama-se nanotecnologia. É fazer um robô. É porque a pessoa pensa que o robô é aquele bicho enorme, todo desengonçado. Você está por fora da tecnologia. E nesse filme, Eu, Robô, ele mostra a cientista, ela vai injetar um líquido cheio de nanorobôs para zerar a mente de um determinado robô lá. E foi dessa forma, inclusive, que ela zerou a mente do cérebro de todos os robôs. Nanotecnologia. O que faz esses robôs na nanotecnologia? Um líquido como esse aqui, ó. Eles podem trabalhar aqui dentro livremente, você não enxerga. Se ele foi injetado no seu corpo, ele vai para dentro do seu corpo fazer o trabalho que ele foi programado para fazer. E aí ele vai ser depositado no lugar onde eles precisam que sejam depositados, seja na testa ou na mão direita, porque são pequenos robôs andando por dentro do teu sangue. As pessoas podem pensar, isso é maluquice. Vai na internet e pesquisa o que é nanotecnologia. Está lá para todo mundo ver. Isso não é uma brincadeira. O que estão injetando nas pessoas é nanotecnologia. E só para você ter ideia, esses robôs, chamados de nanorobôs, eles só funcionam se o corpo da pessoa tiver magnetismo. Sabe o que é magnetismo? Propriedade de um ímã. É um campo magnético gerado. O ímã, se você pegar um ímã, você não consegue ver porque o campo magnético é invisível, mas ele tem um poder de atração, não tem? Você chega perto de uma moeda ou chega perto de uns parafusos, uns pregos, e ele, não é isso? É o campo magnético gerado em torno dele que atrai tudo para ele. Isso chama-se magnetismo. Os robôs da nanotecnologia precisam de magnetismo para funcionarem dentro do organismo humano. Então, começaram a injetar uma série de coisas no corpo das pessoas para que essas coisas criem magnetismo no corpo delas, para que elas recebam o robô da nanotecnologia. Quer uma prova disso? Grude uma moeda no braço de qualquer pessoa que já recebeu, e você vai ver se a moeda gruda. Você pode grudar em qualquer outro lugar do corpo, ela não fica. Gruda lá no lugar, para você ver se a moeda não fica paradinha. Como é que se chama isso? Se o corpo do ser humano não consegue produzir magnetismo,
magnetismo que foi implantado nela. Estão dizendo que não é? Aguarde. Eu não sou maluco. Vamos lá, para encerrar, porque eu preciso colocar o vídeo. Versículo 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Eu vou interromper agora a mensagem para colocar o vídeo. Amém? Qual o seu nome? Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz quebra do altar na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao seu Deus. Você então trabalha na vida de quem serve e de quem já serviu. Como você trabalha? Abre os olhos dele. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o que? Esfriamento. Esfriamento. A sua ferramenta principal é esfriar o servo de Deus. Porque a partir da hora que a pessoa vem na casa do coração vermelho e não põe em prática aquilo que vocês falam através do homem de branco para eles, a mente se cauteriza. E é a hora que eu coloco o esfriamento e eu trabalho. Aí você vai esfriando o servo, fazendo ele ficar acomodado, até ele não ter mais força para a reação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa, no dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Fala de novo o seu nome aí. Qual é o seu nome? Quebra do altar. Quebra do altar. Então você faz o servo se esfriar na oração, no jejum, na meditação. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto. Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha aí, ó. Olha só. As crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Você está dizendo que há 2 anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumi. Quem te deu essa responsabilidade? O Senhor Satanás. Ele te deu. Sim. Agora eu pergunto para você, quebra do altar. Eu pergunto para você, preste atenção. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. Para não conseguir olhar na casa do coração vermelho. Então lá fora você já trabalhava? Sim. E agora fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro?
Isso mesmo. Dentro das igrejas, Dentro das igrejas, eu e minha falange. você e a sua falange agem hoje dentro da igreja Isso. para espiar os servos de Deus. Isso. É. Ou você não acha? Você sabe, desgraçado, quantos de vocês, pastores, saíram só em 2 anos pra cá? De 2 anos para cá. Você sabe que foi mais de 1.500. Foram mais de 1.500. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato a palavra do teu Deus, ela dá força a mim. A pessoa se desgraça, é desgraçado. Não é porque a gente coloca, não. É por falta de desobediência. Ah, então não é vocês. Vocês só agem na desobediência. Nós não temos autoridade para nada com o ser humano. A partir da hora que ele transgride a lei do teu Deus, se torna pecado. Pecado se torna vida. E vida se torna alimento para mim. Tá vendo, pessoal? Se torna alimento para ele. Então não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é evangelista. Isso aqui é para o cristão. É para você que professa ter fé no Senhor Jesus. Isso aqui é para todos nós. O que o diabo quer é que venhamos ter uma quebra do altar. Quebrar altar, quebra de altar é quebra de aliança. Como que eu quebro uma aliança? Quando eu passo a desobedecer a Deus, que foi a queda dele. A queda dos demônios se deve à desobediência a quem? A Deus. Não quiseram mais se submeter à vontade de Deus. Não quiseram mais honrar a Deus como ele tem que ser honrado. Obedecer à direção de Deus. Então veio a queda de todos eles. Então de 2 anos para cá você recebeu essa missão. Isso mesmo. Então é você que tem agido no esfriamento, na acomodação? Sou eu mesmo. Agora eu pergunto, você quebra do altar. Então pelo que eu estou entendendo, você é um demônio que não precisa ganhar nenhum trabalho para isso. Não sou Exu. Não sou caboclo. Sou príncipe. Você é um príncipe. Você é um tipo de príncipe. Olha para mim, abre os seus olhos, olha para mim. Olha para mim porque eu também sou. Você é um príncipe. Eu mesmo. É um príncipe que agora recebeu há 2 anos essa missão. Isso mesmo. Agora eu pergunto para você. E se aquele servo estiver na obediência? E se aquele servo estiver em consagração, em meditação, servindo ao Senhor Jesus? Você pode? Você sabe a resposta. Não, você vai responder. Bora. Fala direito. Não. Se o obreiro é aquele obreiro que está sempre ativo na obra, colocando uniforme, lutando contra o eu, o querer, a vontade, o coração dele, ele está sempre se dedicando à obra, você pode com esse obreiro? Por um momento não. Fala direito. Não. E o pastor? Não. Quando o pastor está ativo, está na fé, está se dando, lutando pelas almas, fala. Não posso tocar. Não pode tocar. Não posso tocar. Quando um obreiro, um pastor, enfim, ele está ativo na obra, está firme, está se dando, o que um homem de branco está fazendo com esse servo? Vocês não conseguem ver, mas vocês são medidos através da comunhão de vocês. Quanto mais comunhão se tem com o teu Deus, mais legiões de anjos tem ao redor para guardar vocês. Quanto mais comunhão um servo tem, mais anjo tem guardando. E o fogo aumenta. E o fogo o quê? A chama aumenta. A chama aumenta. Aí eu pergunto para você, quebra-altar. Ao contrário, então, quando ele não está em comunhão como de branco, como é que o fogo fica? Se abaixa. E eu vou me aproximando. Aí você vai se aproximando. Porque quando eu estou longe, eu posso até gritar no ouvido. Mas vocês não ouvem muito. O pensamento vem para todos, mas não dá vazão. Mas quando o fogo está baixo que eu falo, aí vai mais forte. Quando o fogo está baixo, você fala. Aí a sua voz é mais forte. É mais forte, porque eu estou mais perto. Porque você está mais perto. Então é aí que muitos caem, se perdem. Eu não preciso derrubar ninguém através do pecado. Tenha só uma dúvida, desgraçado. Fala. E você vai ver que entra em você. Fala. Através de uma única dúvida,
já se torna um grande pecado. Tá vendo? E a gente já entra. Uma dúvida. O problema das pessoas é que se preocupam com um pecado grande e não olha aqui, ó, Aonde? o que está aqui dentro. E esses pecados pequenos seriam o quê? Os pequenos. O que seriam os pecados pequenos? Machismo de si próprio, Mais o quê? orgulho, prepotência, Mais o quê? vaidade, Mais o quê? Fala. falta de conceito lógico da palavra do teu Deus. E assim você vai derrubando um monte. Vou derrubando e vou derrubar até o fim. Tá amarrado, você Você tá percebendo? Uma coisa que eu sou desgraçado é perseverante, é o que vocês não são. É? Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esses desgraçados aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com teu Deus. Então, se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria. Dava tudo, porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. É? Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala pra eles aí. Como é lá em cima? Você já teve lá, como é que é? Não tem palavras para explicar, mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua, só para uma única oportunidade com o teu Deus. É. Você limparia o chão com a língua só para você ter uma oportunidade? Uma chance. É. E lá embaixo do inferno é como? Lá é quente, é fogo, fogo e mais fogo, lembranças 24 horas, lembranças da oportunidade que eu tive lá em cima de dizer não ao que eu fiz. Você se arrependeu vendo o que você fez, né? Não tenho mais chance de arrependimento. Não tem mais chance de arrependimento. Eu não posso arrepender do que eu fiz. E o pastor, a obreira, a pessoa, tem chance ainda de se arrepender? Por enquanto que respira sim. Os que respiram, Toda a alma se descola do corpo, não. é. Então, se essa pessoa que agora está aqui na reunião se arrepender, para ela tem chance. Tem chance. Mas eu não fico parado. Eu persisto até o fim. Até o fim você persiste. Mas se ela se arrepender, se entregar a Jesus, de fato e de verdade, largar o pecado, largar tudo que não presta, para ela tem chance. Ainda tem. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, o que na hora acontece com ela? Naquele momento do arrependimento, que ela vai até o altar e se entrega ao homem de branco. O que no momento acontece? Na hora. Automaticamente a entidade que foi embutida para matar ela perde a força e tem que sair dos caminhos dela. Aí sai na hora. Tem que sair. Se ela então pegar a vida dela e entregar ao Senhor Jesus, ela é livre na hora. Mas se entregar com sinceridade, porque muitos entregam, muitos vão na frente do altar achando que isso aí é palhaçada, mas eles não entendem que o teu Deus está sentado lá em cima e ele vê a intenção de cada um. Ele está aqui. Muitos vão aí e pedem perdão quando está com a vida desgraçada, mas já com a intenção de, quando a vida voltar ao normal, pecar novamente. É por isso que a vida não anda. É. Como eu falei no início, desgraçado, eu não amarro a vida de ninguém. A própria pessoa, com sua atitude de não obedecer a palavra do teu Deus. Que muitos amarram, mas sabem que lá da porta para fora faz a minha vontade. É. Mas ainda dá tempo dessa pessoa se consertar aqui nessa reunião e fazer o que tem que ser feito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas não se sabe até quando, né, seu moço? É. Nós pedimos a alma de vocês todos os dias aos céus. Vocês pedem? Sempre que uma pessoa morre, é porque o teu Deus dá a carta branca para a gente levar ele. É. Porque vocês pediram? Sim. É. Se todos estão aqui hoje, é porque o teu Deus ainda deu uma oportunidade. Mas todos aqui hoje, na troca de lua, vai ser pedida a alma. E se ele der a carta branca, eu levo. É. E como é aquele que dá a carta branca? Por que deu a carta branca? Por quê? Porque
porque ele vê o futuro da pessoa e vê que a pessoa em momento algum vai aceitá-la novamente. Aí ele dá carta branca. Dá a carta branca. Não é porque ele quis dar, é porque ele está vendo que a pessoa realmente não quer entregar para ele a vida. Se o teu Deus fosse ruim, desgraçado, ele fez o que tinha feito há mais de 2000 anos atrás. É? Tá vendo, pessoal? Que você tem que estar com a sua vida na mão de Deus. Tem um demônio chamado quebra do altar, que começou a agir há 2 anos. Esse aí. É esse que tem feito as pessoas quebrar as suas vidas com Deus no altar. Seu pacto no altar. Então que sirva para todos nós o que nós estamos ouvindo aqui agora, como temor e tremor. Em relação a quem? A Deus. Usa a sua fé. Muito bem, meus amigos, vocês viram o vídeo? Prestaram atenção no que foi dito? Agora é contigo. Você decide se você deseja manter essa vida de frieza sua, sabendo quem foi que provocou isso, sabendo quem é que está provocando isso de 2 anos para cá. Ou você muda, ou então é porque realmente você não pertence ao Senhor. Porque se você pertence ao Senhor, os seus olhos vão se abrir. Amém? Um forte abraço e até a próxima.